Muito feliz por você estar aqui em mais um programa Você Autentique. Eu hoje estou aqui com uma convidada, pedimos licença para entrar na sua casa, nas suas ideias, para que você se lembre em cada programa que o seu maior poder é ser você. Estamos aqui com uma médica, a doutora Silvia Rara, e ela vai desvendar aí algumas ideias. Lembra que a gente conversou sobre autoimagem, a imagem que a gente passa para as pessoas, aquilo que a gente quer passar, será que é o que a gente está passando mesmo? É isso que nós vamos compreender. E para começar, eu vou lendo aqui uma pergunta de uma pessoa que participou. Lembra que eu pedi para você participar? Você participou, você mandou a pergunta para nós, porque eu estou recebendo bastante e estou respondendo cada um de vocês. E hoje o sorteado foi esse aqui. Me sinto infeliz com o meu sobrepeso. Não me reconheço como pessoa. O que fazer? O que você sugeria para essa pessoa? Vamos ver se bate aqui com o que a doutora vai trazer para nós. Essa pessoa continua. Mudar a personalidade ou aceitar o meu peso? E aí, doutora, o que você diz para essa pessoa? Primeiro de tudo, Ariane, muito obrigada por me convidar e estar aqui no seu programa. É um prazer. E um prazer muito grande poder conversar com tantas mulheres e tantas pessoas que têm todas essas queixas e dúvidas, né? Então, veja, para você que mandou essa pergunta aqui, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Se você se reconhece como uma pessoa mais magra e sofre com o sobrepeso, o mais importante aqui é a gente conseguir fazer com que a sua cabeça te obedeça, né? Então, em algum momento, a gente não está conseguindo manter o seu peso ideal, né? A sua pergunta diz o seguinte, mudo a minha personalidade e aceito o meu sobrepeso? Ao meu ver, não. A sua personalidade representa a pessoa que você é. Se você não consegue se olhar no espelho e se reconhecer como tal, a gente precisa buscar, retroceder e buscar aonde está o erro. De repente, o seu erro está na alimentação, pode estar na atividade física, você tem praticado atividade física, você pratica atividade física suficiente, porque isso é um fator muito importante na perda de peso, Sim. né? De repente, a sua parte hormonal tá toda atrapalhada, de repente você está numa perimenopausa e nem sabe, de repente você está numa menopausa e não sabe. Então, na questão da mulher em especial, é muito difícil essa questão de manter o peso, né? Então, manter o peso é uma questão, uma coisa que você precisa de um profissional para te trazer e conseguir encontrar onde está o erro. E respondendo a sua pergunta mais uma vez, não mude quem você é, né? Vamos atrás do que você precisa, mas não mude quem você é. Perfeito, perfeito. E aquilo que eu venho dizendo para vocês, né? É o encontro com a identidade, o encontro com a essência. A pessoa que não consegue manter o peso que ela quer, ela se auto-sabota demais? Muitas das vezes, sim. Sim. E muito do que eu converso no meu consultório, Ari, é o seguinte, na verdade é uma das minhas primeiras falas quando o paciente entra no meu consultório. Você muito possivelmente não está na sua primeira dieta e muito possivelmente não é a primeira e nem a última vez que você emagreceu e engordou. E por que que isso está acontecendo? Então eu sempre trago isso para o meu paciente porque eu preciso de reflexão. O ganho de peso, ele não está acontecendo pela culpa do outro. Muito possivelmente ele está acontecendo porque você tem repetido os mesmos erros. Então não adianta você fazer dieta milagrosa, tirar tudo que tem de carboidrato na sua casa, começar a treinar todos os dias quando você nem fazia nada disso, que vai ser insustentável. Né? Então, o que eu sempre digo é que para a gente conseguir manter o peso, a gente precisa encontrar onde estavam os erros e seguir numa nova etapa sem repetir esses erros. E, obviamente, que esses erros são individuais, então a gente precisa de uma reflexão individual. Os meus erros não são os mesmos erros que você comete, não é mesmo? Sim, mesmo. Então, a gente entra aí novamente nessa questão do autoconhecimento. Entender quais são os gatilhos que faz você se auto-sabotar. Quais as crenças? Lembra que a gente conversou sobre crença?
quais as crenças que tem por trás, o que que você acredita sobre você que dá em desencontro do desejo. Então aqui ele põe um desejo, né? A pessoa coloca ali o desejo que ela quer se manter magra, só que as crenças que ela tem provavelmente é o que a distancia disso e faz com que ela se sabote. Essa parte mais emocional, mais psicológica, como que você faz isso na clínica? Ai, Ariane, essa é uma pergunta. É uma pergunta meio difícil de te responder, porque o meu relacionamento com as pacientes no consultório é um relacionamento muito próximo, assim. Eu acabo conversando com elas, mesmo que na primeira consulta, como se elas fossem minhas amigas, como se a gente estivesse sentada tomando um café, né? Então, eu sempre tento trazer reflexões do que são as coisas que ela tem cometido, porque o erro do emagrecimento não pode ser do outro. E, normalmente, o paciente culpabiliza alguém. Ele culpabiliza algum fato. Então, eu sempre trago para o paciente que a gente, em primeiro lugar, você precisa reconhecer os seus erros e fazer a meia-culpa, não é mesmo? Sim. A gente precisa encontrar onde nós estamos errando para você conseguir encontrar o teu caminho de saída. Senão você vai continuar patinando no mesmo lugar e infeliz. Então, além de médica, ela tem um tom ali de psicóloga no consultório. A gente tenta trabalhar, porque o emagrecimento, ele tá na cabeça. Certo. Né? Você vai concordar comigo que não toda comida gostosa vai continuar gostosa se você emagrecer. Uhum. E tudo o que a gente faz, pelo menos eu faço, tá sempre em volta da mesa. Vamos sair com as amigas, vamos tomar um café. Vamos num bar, vai ter comida também. Vamos jantar. Tudo está relacionado com comida. Sim. Então, se a gente não aprender a controlar a cabeça dentro desse processo de emagrecimento, você vai voltar a comer como você comia e vai voltar a ficar infeliz. Então a pessoa consegue manter a personalidade dela, a identidade dela, consegue ajustar a autoimagem e ainda ela leva o corpo que ela quer levar. Que é uma consequência de todos esses exercícios que a gente faz durante o atendimento, né? Que vai te trazer um corpo bonito, porque você está trabalhando todos esses itens. Certo. Né? Então, essa é a parte mais legal. O autocuidado, Ari, não pode... eu vejo que as minhas pacientes trazem para mim uma infelicidade por estarem carregando aquele corpo hoje, mas muito porque elas se doaram demais. E isso eu tenho muita compaixão, porque uma mulher que se doa demais, na maioria das vezes ela se esquece e se culpa por querer se cuidar. Sim. Né? Então, talvez aí quando você fala o que eu converso com elas, é trazer também essa reflexão que se cuidar e se colocar em primeiro lugar na vida como um autocuidado não significa que você deixa outras coisas de lado e que as coisas deixam de ser importantes. Elas vão se continuar sendo importantes, mas dessa vez com você dentro dessas prioridades. E além dessas mulheres que chegam até você, né, que elas acredito que deram uma pausa no autocuidado e daí quando deve vir com uma força grande, né, com um bom incentivo ali para elas darem esse pé inicial. O que mais que você encontra no consultório que te chama a atenção? Ari, trabalhar com a imagem do paciente é sempre muito difícil, né? Então, assim, o paciente com sobrepeso e obesidade, ele já é um paciente que ele é um paciente sofrido. Certo. Porque ele tem uma história de tentativas de emagrecimento, uma história de sentar na frente do médico e dizer que está tentando e o médico, de repente, não acreditar ou o nutricionista não acreditar que ele realmente está tentando. Porque, às vezes, realmente não é sua culpa. Porque você pode estar fazendo a dieta certa e treinando, mas às vezes tem alguma coisa por detrás, é hormonal, é metabólico, né? Então esse paciente, porque todo mundo já deve imaginar, ele já é um paciente sofrido, mas existem algumas situações que são pontuais e de repente as pessoas não percebem. Então, por exemplo, tem pacientes com uma magreza, que sempre foram muito magros, com biotipo muito magro. Né? Então, hoje o padrão de beleza é a magreza. Então, talvez seja difícil de acreditar que uma pessoa, uma mulher que sempre foi muito magra, um homem que sempre foi muito magro, sofra com isso. Mas a própria posição, como eles chegam no consultório e se sentam na minha frente, é uma posição retraída, é o ombro virado para frente. Você percebe que não existe essa coisa de expansão de personalidade. Certo. Né? Porque é um paciente que também sofre. Então, ao contrário de quem tem muito peso, quem tem pouco peso também sofre com isso.
E daí ele não vem para engordar. Na verdade, a ideia é essa, doutor, eu preciso engordar porque eu sou muito magro. E o que eu tenho para dizer para vocês é que não é engordar. Você não precisa engordar. Você precisa fazer uma troca de composição corporal. No caso, ganhar mais massa magra. E se tiver, ou se for de repente um falso magro, né? Muita gordura com pouca massa magra, a gente precisa perder essa gordura lentamente e trazer estrutura muscular, porque a estrutura muscular é que vai dar sustentação para esse corpo, que vai deixar um corpo mais atlético, mais bonito. Certo. Sem aquela aparência de que é uma pessoa sofrida, que é uma pessoa desnutrida, né? Então, você está dizendo que algumas pessoas que chegam no consultório estão com o brilho apagado, é isso? A maior parte delas. A maior parte. E é Brilho muito apagado. triste. E é muito triste. Quando a gente está com o brilho apagado, isso significa que a gente se distanciou da nossa essência. A gente está vivendo de uma forma automática, se atropelando, longe do autocuidado, e você não quer ser visto, né? Você quer passar desapercebido. Exatamente isso. E como que você acende a luz da pessoa? Eu acho que essa é a mágica do meu trabalho, e é por isso que eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Na verdade, assim, o paciente quando ele chega lá e ele está completamente desiludido, em algum dos casos, ele fala para mim, doutora, você é a minha última esperança. Se eu não conseguir emagrecer, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu vou continuar do jeito que eu tô, ou se eu não ganhar peso, se eu não conseguir o corpo que eu quero, eu não sei mais o que eu faço. Então, eu sempre tento trazer o paciente para mim e entender aonde está a dor desse paciente, Certo. né? Em alguns casos, você veja, eu atendi uma paciente que eu fiquei surpresa com a resposta dela, porque ela vinha querendo emagrecer e eu ia para o habitual é o paciente se auto-sabotar porque ele quer comer, né? Certo. Então, ele está num processo de emagrecimento e ela falou para mim o seguinte, doutora, eu quero emagrecer, mas eu já entendi que o meu processo é diferente. Quando eu chego perto de onde estou, eu começo a ter olhares e isso me incomoda. E eu volto a comer porque eu quero me proteger. Mas ela não se reconhece com sobrepeso também. Certo. Então, muito possivelmente, essa paciente teve algum trauma que precisa ser explorado. E eu, como médica, não tenho o suporte como uma psicóloga tem, mas como médica eu tenho que tentar chegar perto da ferida para conseguir entender, porque senão eu também não consigo ajudar no processo de emagrecimento. Não evolui, Não né? evolui, né? Certo. Então, essa é a grande mágica, é você poder conversar e você, dizer, às vezes o paciente chega lá, na maior parte das vezes também, ele quer uma validação. Certo. Ele quer, porque ele já não se acredita. Então ele está sentado na tua frente e ele quer que você olhe para ele e diga, eu sei que você vai conseguir, né? Então, quando eu falo isso para o meu paciente, eu não falo isso para fazer ele acreditar. Eu falo isso porque eu sei que ele vai conseguir. Porque os meus pacientes, eles andam de mão dada comigo. Então, os meus pacientes são pacientes que vão caminhar comigo e eu vou guiar para onde eles quiserem ir. Muito importante entrar nesse ponto da validação. Então, ele tá com uma validação interna enfraquecida, ele deixou de acreditar nele e ele transfere essa validação para um terceiro, no caso para você, que ele ganha força a partir dessa validação interna. Exatamente. E você percebe que se depois desse processo ele consegue elevar a validação interna dele sem precisar da externa? Ariane, isso é uma coisa mágica. Você percebe isso a hora que ele abre a porta da minha sala e entra. Começou a perder peso, começou a entender que realmente o processo está acontecendo, eles chegam com um sorriso diferente, com uma postura diferente, com um pisar diferente, tudo é diferente. Eles trazem mais energia e mais luz para o ambiente. Você diria que ele se conectou com a essência? Ele se conecta. É lindo. E isso também é muito bacana pra gente. Que incrível. Então não é a entrega de um corpo, é a entrega de uma vida. Uma vida. Você trouxe luz para a vida dela, você conseguiu identificar e de uma forma delicada, digamos assim, você conseguiu despertar nela essa desconexão. Igual você falou no começo, ela tem a força, mas ela não estava procurando a força dela. Exatamente. Ela estava querendo uma força de fora dentro dela. Uma força de fora para dizer para ela que ela conseguiria. Né? Perfeito. Então, é por isso que a gente precisa ter esse olhar fino, esse olhar de compaixão, para você conseguir entender que quando o paciente te procura porque ele quer estar magro, não é o corpo. Nunca é só o corpo. Certo. Sempre vai ter uma pessoa por detrás desse corpo, uma pessoa que sofre por aquilo e que quer ficar bem consigo. E às vezes a cabeça não está bem.
Não tem como você ter um corpo bom se a tua cabeça não tá boa. Então, tudo vai andar sempre de mão dada, é sempre caminhando junto. E é por isso que é preciso a gente ter essa reflexão. E essa reflexão que você está trazendo aqui é uma coisa muito maravilhosa. O bate-papo está maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo a doutora Silvia Hara, admiro muito o trabalho dela, a pessoa dela. E nós vamos tomar uma aguinha, vamos dar uma pausa. Você também toma uma água, volta aqui e estou te esperando para o próximo bloco continuarmos a conversa. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Estamos de volta, estou feliz que você continuou aqui acompanhando a gente. Claro, você não ia perder essa presença da doutora Silvia Hara aqui comigo, obrigada. né? Voltamos nesse bloco e estamos aqui no programa Você Autentique. E lembre-se sempre, ser você é o seu maior poder. Vamos para mais uma perguntinha que eu recebi e eu acredito que você vai poder me ajudar com essa daqui. Não me sinto bem em ir para academia. Como vencer a vergonha do meu corpo? Olha, Ari, o que a gente pode falar para essa espectadora? Se o problema em ir para a academia está no corpo, não quer ir porque não se sente confortável, e isso é super normal, né? Uhum. Quem me vê hoje magra acha que eu fui magra a minha vida inteira, mas eu sou uma pessoa que brigo com o meu peso a minha vida toda. Certo. Né? Então eu falo não só com a autoridade de quem trabalha na área, mas da autoridade de quem já viveu isso na pele. Então, realmente, a gente não se sente confortável na academia, né? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, você não precisa estar na academia. Vamos criar um ambiente em casa. Se você fizer meia hora de atividade física na tua casa todos os dias, ninguém vai te ver. Vamos começar a trabalhar assim. Ter pouco é melhor do que não ter nada. Né? E eu sempre digo, uma das frases do meu consultório é que a gente sempre tem que dar o melhor que a gente pode dar para o momento que a gente está vivendo. Às vezes a paciente nem consegue ir para a academia, tá lá cheia de filho, cuidando da casa, mas é uma meia horinha, 15 minutinhos, pega um treininho funcional, uma coisa mais simples, pula corda, né? Corre no lugar. Então, são coisas simples que você pode fazer com intervalos curtos para que você consiga diminuir o seu peso dentro de casa, mais confortável, sem se sentir mal de estar com roupa de academia perto de pessoas que estão com corpo melhor. Não que você deveria ligar para isso, tá? Porque ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Você tem que se aceitar do jeito que você é. E se você não se aceita, tá tudo certo também. Vamos vestir a camisa e vamos fazer. Isso aí. Eu acredito que é mais uma questão de decisão, tirar as objeções, as desculpas, as vergonhas e vestir a camisa daquilo que você quer bancar para a tua vida. Você sabe, Ari, eu vou contar uma história minha. Logo que eu passei no meu vestibular de medicina, eu ganhei 40 quilos, foi o dobro do meu peso. Certo. E eu sempre briguei com o meu peso, mas eu sempre fui magra, né? Uhum. E naquele momento eu entendi o que era estar gorda. Uhum. E sofri demais, obviamente. E a minha irmã, sempre muito magra, sempre muito fit, sempre muito slim, vivendo o meu sofrimento, falou pra mim, vamos entrar na mesma academia que eu tô. Pra onde que ela me levou? Pra Academia da Moda. A hora que eu entrei lá dentro, só tinha mulher gostosa. Paralisou. Ari, mas aí é o que você diz, né? É muito do psicológico, de como você encara a situação. Eu podia ter pego a minha malinha, ter ido embora e não ter feito mais nada. Uhum. O que eu falei pra mim mesma? Se todas as mulheres que estão dentro dessa academia são gostosas, um dia eu vou ficar também.
Então é muito da forma como você encara, e eu sei que é difícil, eu sei que eu falando parece fácil, mas não é. Eu sofria para ir para academia também. Eu dizia que para mim parecia que era um velório todos os dias. Eu chegava lá, eu não queria ver ninguém, eu não queria que ninguém me visse, eu não queria falar com ninguém, eu queria entrar mudo e ser calada. E eu torcia para não ter lugar para estacionar, tá? Porque eu não sabia fazer baliza, então eu torcia para não ter, para eu poder me validar e dizer, eu vim, mas não tinha lugar para estacionar. Então eu entendo o sofrimento dessas mulheres que estão aí assistindo a gente. Mas é muito do como a gente encara, que é isso que você estava falando. Né? A gente precisa tomar a atitude. Então, ao invés de eu escolher sofrer com aquilo, eu escolhi viver aquilo. Então, se elas são assim, eu ficarei assim. E eu fiquei. A importância de você entender o jeito que você percebe as coisas e interpreta as coisas pode mudar o teu futuro. Exatamente isso. Eu podia estar com sobrepeso, triste, né? Querendo me esconder, mas foi a forma como eu decidi lutar. E isso atrapalharia até o teu trabalho hoje. Exatamente. Né? Porque como que você iria trabalhar com isso, sendo que você não saberia lidar com isso dentro de você? E depois disso, você sabe, eu passei mais 2 vezes por essa situação nas minhas 2 gestações, né? Eu já cheguei a pesar 107 quilos e 97 quilos. Então, a Ari presenciou, pelo menos a minha primeira gestação, né, Ari? Que dentro da minha profissão é muito difícil, porque o paciente que chega, ele quer ver alguém que represente a pessoa que ele quer ser, né? E teve uma situação, hoje eu digo que foi engraçado, mas na hora eu queria morrer. Foi uma primeira consulta, o paciente chegou na porta do meu consultório, eu estava lá sentada, ela se apoiou no batente da porta e falou, ai, graças a Deus, você é gorda também. Eu queria morrer. Mas, mais uma vez, é a forma como você encara a situação. O que eu falei para ela? Por dentro, eu queria morrer, eu estava chorando por dentro. Mas eu disse para ela, eu não sou gorda. Eu estou gorda, assim como você. E nós duas vamos emagrecer juntas. Então, é muito da forma como você se posiciona, porque você não precisa trazer para o teu coração. É uma forma de aquilo te atingir e o que você vai fazer com isso. Sim. Que é um movimento que a gente precisa fazer. Porque estar no sobrepeso é muito difícil. A inércia é difícil, né? Sim. A gente tem preguiça. Eu gosto de treinar e eu tenho preguiça. Imagina quem não treina, verdade, né? Então, é como a gente vai encarar a situação. Então, é fazer um movimento de mudança. Isso é difícil, mas não é impossível. Excelente, excelente. E já que você trabalha com isso e você se esforça e você conseguiu mudar a sua própria vida, eu quero dicas, muitas dicas aqui para todo mundo poder também acompanhar e ter essa mudança. Quais as dicas que você tem para atividade física? Você já passou. Se não, você não vai, você pode fazer em casa. Tem mais alguma coisa? Em relação à atividade física, eu acho que a primeira coisa é parar de sair da inércia, né? Então, a caminhada resolve? Ela vai resolver num primeiro momento, né? Mas a partir desse momento que você começou a perder peso e você já está se adaptando com esse tipo de atividade física, só a caminhada vai começar a ser pouco. E daí, no processo de emagrecimento, que obviamente talvez vocês não sabem, porque vocês não são da área, mas isso é muito importante entender. A atividade aeróbica, ela vai te fazer perder gordura se você fizer em determinada intensidade, em uma quantidade ideal durante os dias da semana. Mas é muito importante para perda de peso fazer músculo. Certo. Né? E não é tão fácil assim fazer músculo. Eu vou pra academia, não vou pra academia porque eu quero ficar forte. Se fosse fácil assim ficar forte, né, Ari? A gente sabe que não é. Então não tenham medo, mulheres. Vão pra academia, pode pegar o pezinho, não tem problema. Para você criar uma musculatura muito grande, você precisa ter uma combinação de fatores gigantesca, tá? E os próprios atletas que trabalham com isso sofrem demais para conseguir toda essa musculatura. Então, não tenham medo. Mas no processo de emagrecimento é preciso criar musculatura. Então, você pode começar com uma caminhada, mas em algum momento você vai ter que trabalhar com peso. Pode ser com um pezinho que você compra lá e faz em casa? Pode. Pode ser o próprio peso do corpo? Pode. Pode ser pegar lá um negócio de amaciante? Pode. Pode pegar um saco de arroz? Pode. Então, a gente vai precisar trabalhar com um pouco de carga, seja em agachamento, exercício para braço, enfim. Mas um pouquinho de carga a gente vai precisar para fazer essa musculatura começar a crescer e esse teu processo de emagrecimento não estagnar. Então, a gente precisa tanto de atividade aeróbica quanto de atividade de peso. E uma dica muito legal, Ari, tem um equipamento, será que eu posso falar a marca? Pode. Tem um equipamento que se chama TRX, que você pode pendurar, são uns fios que você pendura em qualquer lugar.
Quando eu viajo, eu levo ele, então eu penduro em galho em copa de árvore grande, às vezes num pilar, ou até na porta, porque ele tem umas fivelas. E quanto mais inclinado você tá, mais pesado fica. Então, se você é uma iniciante, você pode trabalhar com uma inclinação bem curta do teu corpo, e nesse equipamento você consegue trabalhar quase todas as musculaturas. Então, isso é uma coisa muito barata. Esse nome que eu te falei, TRX, ele é caro, mas existem várias fitas semelhantes que você vai pagar aí R$60, né? Que vai te trazer uma variedade imensa de atividade física para a semana inteira. Então, não é nem 2, 3 dias, dá para treinar todos os dias da semana com isso aí. Uma objeção a menos aí, já temos mais dicas com uma objeção a menos. Então, na verdade, é sobre se fortalecer, né? A musculatura não é só o desenho. É você fortalecer o teu corpo, é você fortalecer a sua mente para você se... Nossa, fugiu a palavra, não é arriscar, Você conseguir se engajar. Tá. Aceitar. Se convencer. Então é sobre se fortalecer o corpo e não só desenhar o corpo. Exatamente. Fortalecer a mente, porque você vai se engajar, você vai estar fazendo atividade física e fortalecer, acredito eu, também a sua personalidade. Com certeza absoluta, né? Certo. Que é isso que a gente vê. O paciente que começa a treinar, ele começa a se gostar mais, o corpo muda. Né? Diferente de um paciente que emagrece tomando um remédio, de um paciente que emagrece, pode ser até tomando remédio, mas emagrece de uma forma saudável, treinando, vai emagrecer de uma forma saudável, vai ficar com um corpo bonito. Certo. E aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com o comportamento alimentar, o que você tem de dica para essas pessoas? Primeiro de tudo, a gente tem que identificar aonde está o problema, tá? Então, vou dar um exemplo de volta de mim, tá? Pra vocês verem como não é fácil ser eu na vida. Eu sou muito comilona, mas muito mesmo. Então, eu sou uma pessoa que posso passar o dia inteiro sem comer. É bacana? Não. Tá? Mas eu posso fazer isso. E mesmo se eu comer o dia inteiro, vai dar 6 horas da tarde, parece que vem um monstro dentro de mim. E eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. Quando eu identifiquei que isso era um padrão de comportamento, eu falei, alguma coisa eu vou ter que fazer para mudar. Então, antes de sair do meu trabalho, eu sempre como alguma coisa, e sempre alguma coisa que agrade o meu paladar. Então, normalmente eu levo um sanduíche natural, eu levo uma crepioca, né? E alguma coisa nesse sentido, eu não gosto de coisa doce nesse horário. Só nesse horário que não. Mas para eu poder chegar em casa e não querer comer tudo que eu vejo. Certo. Se eu não consigo comer ou se eu como e ainda assim quero comer em casa, antes de eu tirar minha roupa, eu faço uma pipoquinha. Então, o tempo de eu me trocar em casa, a pipoca tá pronta, a pipoca é uma boa dica, tá? Porque a gente não consegue mastigar rápido, senão você se engasga. Então, a grande questão aqui da pipoca é que você mastigando mais devagar, você consegue fazer com que o seu estômago sinalize para o seu cérebro que você não está faminta desse jeito. Olha só, você dá uma enganadinha na sua mente e você aprende a lidar com a questão alimentar. Exatamente isso. O que você tem para falar sobre a escolha alimentar com um paladar mais infantil e o adulto? Isso é uma questão difícil, mas eu vou te falar que não é impossível, tá? Então, o que eu trago para os meus pacientes? Eu trago raciocínio nas minhas consultas, tá? Certo. Eu faço reflexão. Então, eu digo que o adulto faz muita coisa sem querer, né? Porque a gente tem obrigações. Então, se a partir do momento que você entende que é bom para você, que vai fazer bem, que você precisa disso, você não tem que criar outros recursos. Você tem que simplesmente fazer. Do mesmo jeito que você acorda para fazer qualquer outra coisa. Do mesmo jeito que você que não gosta de treinar, levanta e vai para academia, você precisa ter essa disciplina. Então, um padrão alimentar é isso que a gente precisa. Se você tem um paladar infantil, tudo bem, não precisa comer um prato de alface, né? Sim. Mas vamos tentar misturar o arroz e feijão, pica lá bem picadinho para você nem sentir o gosto, porque daí o que interessa é a fibra que está entrando, né? Mas a gente precisa encontrar recursos. E simplesmente negar, eu não consigo, eu não quero, eu não posso, só vai te deixar no mesmo lugar que você está. E se você não está feliz, é porque você precisa de mudança. Concorda?
Concordo, e que conversa maravilhosa. Eu acredito que esclareceu muitas das questões de quem está assistindo a Espero gente. que sim. Acho que veio a melhor pessoa que poderia ter vindo aqui para conversar sobre esse assunto conosco. Então, se você tem essa ideia de dar esse passo para transformar a tua vida, e uma dessas vontades é transformar o seu corpo, ficam aí todas as dicas que a doutora Silvia trouxe para nós. Doutora Silvia, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu atendo no edifício Lakeside, fica em frente ao terminal de Campina de Siqueira, na Mário Torinho. É um meu consultório próprio. Tenho uma equipe de nutricionista para ajudar também durante os atendimentos. E vai ser um prazer receber vocês lá, trazer um pouco dessa minha paixão e fazer vocês entenderem que emagrecer sim é difícil, mas não é impossível. E a gente pode sim ter uma personalidade muito bacana que seja coerente com o nosso corpo. Tá A certo. gente não precisa sofrer, né? Perfeito. Então, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz da gente poder contribuir com a vida de quem está nos assistindo, com as respostas que você deu Que legal. aos nossos Eu fico muito telespectadores. feliz, muito obrigada. Obrigada. Adorei. E aqui fica mais um do nosso programa. O Ser Você é o seu maior poder. Fique esperto nas próximas dicas que nós vamos ter no próximo programa Você Autentique.